Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Edição Brasília podcast, com personalidades, assuntos variados. A gente tenta sempre trazer histórias que te inspirem. Hoje você vai conhecer um pouquinho da história do Paulo Roque, meu colega, jornalista, advogado. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado, Estevão, pelo colunista convite. do nosso Edição Brasília, óbvio. Com muita honra, com muita honra. É um privilégio tê-lo na nossa equipe. E aí, agradeço. Paulo, como é que foi a sua trajetória? É interessante porque você veio de Minas Gerais, né? Você disse que veio da capital mineira, está muito longe de Belo Horizonte, mas você insiste em dizer, eu sou de lá, enfim. Mas me fala um pouquinho dessa sua trajetória. Você veio para Brasília com um sonho? Veja, Estevão, eu cheguei em Brasília em maio de 88. Eu cheguei aqui... Plena Constituinte. Em plena Constituinte. E cheguei aqui de carona, num ônibus de estudantes que veio fazer lobby na universidade, no Congresso Nacional, exatamente por conta do capítulo da educação. Eu era ligado ao movimento estudantil. Tinha me formado em jornalismo. Você participou da Uni? Eu participava fui da diretoria do DCE em Juiz de Fora. Sim. E do diretório acadêmico da Faculdade de Comunicação. Então, eu tinha me formado em jornalismo, estava no meu primeiro ano de Direito na Faculdade Viana Júnior em Juiz de Fora. E aí um colega me chamou para vir a Brasília participar do movimento do capítulo da educação na Constituição. E dali eu falei assim, até uma boa oportunidade para eu ir a Brasília. Eu já tinha vindo a Brasília na posse frustrada do Tancredo, também através do movimento estudantil. E segundo, eu vou para lá, boto meu currículo debaixo do braço, porque eu já tinha ido a Belo Horizonte atrás de emprego, não tinha conseguido nada, já tinha ido ao Rio de Janeiro. Você já tinha se formado em jornalismo? Já tinha me formado. Já estava cursando Direito? Já estava cursando Direito. E atrás de uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, fui ao Rio, não consegui, fui a Belo Horizonte, perambulei para Belo Horizonte 3, 4 dias distribuindo currículo, ninguém me chamou, ninguém deu oportunidade, o mesmo aconteceu no Rio de Janeiro. E ali eu falei assim, vou botar meu currículo debaixo do braço. Então, chegando aqui, fiz o movimento na Constituinte junto com um grupo de estudantes e o ônibus voltou. Você ficou? E eu fiquei entre aspas, né, com um colega que tinha lá no Centro Olímpico da UNB, ele era de Juiz de Fora e morava nos apartamentos da UNB e eu fiquei ali na colina? Na colina e fiquei, não, na colina é dos professores, sim. Né? Não fiquei Com lá família, no movimento estudantil, dos estudantes, a Casa dos Estudantes, que é o chamado Centro Olímpico. E ali eu fiquei uns dias no apartamento dele. Ele falou, vou ter que ficar mais, porque meus currículos eu tenho que ficar aqui até alguém me chamar para trabalhar. Que eu não tenho opção na vida. O que faz o sábio pular é necessidade, não é? Então tem que ficar aqui buscando. Já tinha um terno para trabalhar com jornalismo político? Olha, o terno da formatura. Você trouxe. Que era um terno de linho, que tinha um problema enorme, que ele vivia amassado. O linho é um problema. Mas voltou na moda, tá na moda de novo o linho. Hoje tem quem passe. O problema era naquela época que era complicado passar o terno de linho, ele estava sempre amassado. E ali eu já estava até desistindo, já estava aqui uma semana aqui em Brasília, distribuindo currículo, indo a todas as redações, até que uma senhora que dirigiu uma produtora, a Berta Pellegrino, me convidou, então, falou assim, então eu vou te dar uma oportunidade. Primeiro eu fiz o teste, né, com ela lá, etc. E ela falou, vou te dar a resposta. Então voltei para Minas sem nenhuma resposta definitiva. Eu tinha feito o teste, mas não tinha onde mais ir em Brasília. Então, a única alternativa que eu tenho é voltar. Aí voltei, uma semana depois, recebi a ligação que era para eu vir para Brasília, para trabalhar. E cheguei aqui ganhando um salário mínimo e meio, em maio de 1988. Qual foi o primeiro emprego? Foi exatamente na Vídeo Centro-América, era a BCA, da Berta Pellegrino, que tinha uma produtora. Então eu fazia matérias no Congresso para as TVs Morena do Mato e Centro-América de Mato Grosso e Mato Grosso. Mas foi muito importante, porque você já começou fazendo matérias naquele ambiente do Congresso, rico de conteúdo que é o Congresso. Doutor Ulisses, você entrevistou o doutor Ulisses? Entrevistei o doutor Ulisses várias vezes, né? Não era mais, quer dizer, uma referência moral que hoje a gente sente falta no Congresso. Ele falava, todos os gestos dele demonstravam credibilidade, confiança, autoridade. É uma pessoa que, inclusive, eu tenho um livro autografado por ele, aquele livro Rompendo o Cerco, né, com as principais frases dele do momento que ele viveu na ditadura.
E então comecei esse trabalho na Vídeo Centro-América, na VCA. Pouco tempo depois eu acabei sendo desligado da própria produtora e tentei fazer uns freelances no SBT, até que aí fui trabalhar em outra produtora, que é a Câmara 4, uma produtora que fez a campanha do Covas na época, a presidência da República. Trabalhei na campanha do Covas como produtor de TV. Ah, legal. Isso é uma entendeu? bagagem, Viajei então. com Covas para Morrinhos, em Goiás, onde a gente fez um vídeo numa fazenda lá relativa à questão da reforma agrária. Viajei com ele e depois a Câmara 4 fazia a produção das matérias da TV Cultura em Brasília e da TV Record. Não, da TV Cultura. Fazia as produções da TV Cultura e eu era o produtor. E o Otto Sarkis, meu grande amigo, que tornou-se depois meu compadre, meu grande amigo, ele trabalhava na TV Cultura e depois ele passou a trabalhar na TV Record. Então, ele assumiu a TV Record aqui em Brasília, era muito pequeno, e me chamou para ser repórter da TV Record em Brasília. Então, eu mudei meu status de produtor para repórter de TV e comecei a trabalhar com o Otto Sarkis na TV Record, fazia todas as matérias de Brasília, as matérias políticas junto com o Otto. E dali eu depois recebi um convite para trabalhar no SBT com o Boris Casoy, no TJ Brasil. Ele já falava o bordão, isso é uma vergonha? Sim, era um jornal de grande audiência e eu passei a ser o principal repórter do jornal do Boris Casoy em Brasília, porque eu fui o primeiro repórter... TJ Brasil, né? TJ Brasil. Eu fui o primeiro repórter a entrevistar o PC Farias. Nenhum repórter de televisão tinha entrevistado o PC Farias, eu fui o primeiro repórter a entrevistar o PC Farias. Quando o escândalo já tinha surgido? Já tinha surgido, né? Eu cobri todas as matérias do impeachment do ex-presidente Collor. Eu fui o primeiro repórter já a entrevistar o Collor já como ex-presidente. Eu sou ex-presidente. Então, aquilo marcou muito, cobria todas as matérias. Você estava naquela saída emblemática dele do Palácio Planalto? Estava do lado de fora, exato, com a Rosane Collor. A Rosane Collor, em direção ao helicóptero? Exatamente, estava ali do lado de fora, vivendo aquele momento. Agora é interessante, Paulo, porque você foi muito importante, você é um cara de sorte, né? Não menosprezando o empenho, a dedicação e a resiliência que você demonstrou, porque vir a Brasília sozinho não é fácil. Mas você foi moldado no jornalismo político com grandes nomes como Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos outros. Fernando Henrique Cardoso. Isso te ajudou muito, te deu a bagagem. E como é que foi a transição para o direito? Por que você decidiu retomar o curso de direito que você tinha deixado lá em Minas? Olha, minha mãe, quando eu vim para cá, sentimento de mãe, de pai, a gente não brinca. Não é. Olha, eu estava aqui, já estava empregado, me considerando, né? Empregado, carteira assinada, ganhando um salário mínimo. Repórter número 1 do Boris Casoy. Não dava para pagar as contas, né? Mas no primeiro, depois no segundo momento já melhorou um pouco a minha situação. E já pude comprar meu primeiro carro, etc. Então as coisas foram melhorando. Fusquinha não? Não, Fusquinha Brasília variante ou Opala? Meu primeiro carro foi um Voyage de 10 anos de uso. E eu cheguei em Cajuri e falei assim, é minha Mercedinha. Pai, Mercedes, isso é um Voyage. Para mim é minha Mercedes. Primeiro carro. É o que eu pude comprar, então excelente. Então aí o carro foi eu resolvi levar um amigo que estava casando em Belo Horizonte. Não, você vai comigo, eu passo em Juiz de Fora e te deixo. Só que o carro levou 24 horas para chegar em Juiz de Fora, que ele esquentou no meio do caminho. Então, naquela época, né? E ali ele teve um problema na temperatura. Paramos, fizemos, na verdade, o circuito da graxa. Em todo lugar a gente parava para esfriar o carro. Demoramos 24 horas para chegar em Juiz de Fora e mais 6 horas para chegar em Cajuri. Mas chegamos. O importante ficou na história. E depois, nesse período, minha mãe falou, não deixa de fazer direito. É importante para você. Não deixa de fazer direito. E eu, às vezes, achava que não deixa de fazer direito, meu filho. Você não sabe o dia de amanhã. E ali eu consegui uma bolsa para fazer direito, porque eu também não tinha dinheiro para pagar. Aqui no CEUB? No CEUB. Eu consegui uma bolsa para estudar direito. Como que eu consegui essa bolsa? Eu fui fazer uma entrevista na época da Record com o Edevaldo Alves da Silva,
que era do próprio, que ele tinha capital aqui em Brasília, que foi cedida para a TV Record. E ele era deputado federal. E na entrevista ele viu lá com o meu terno muito esmirradinho, etc. Eu fui falar com ele. O Dilinho? O Dilinho. Eu fui falar com ele que eu estudava no CEUB, né? Ele falou, você estuda no CEUB? Você estuda. Eu nem sabia que ele era diretor. Olha como é que as circunstâncias vão, em algum momento, tudo conspira a nosso favor, né? E ali eu me lembro perfeitamente que ele pegou e me chamou. Ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você faz direito no CEUB, sim. Então leva essa carta fechada, entregue lá para... Eu lembro até hoje da pessoa que era, de certa maneira, a pessoa de confiança dele dentro do CEUB, o senhor Hilton. Entrega para ele, para mim, essa cartinha. Ele estava me dando uma bolsa para eu estudar no CEUB. Então eu tive tranquilidade o resto do tempo e pude formar no CEUB. O que o jornalismo te ajudou no direito? O jornalismo é o seguinte, primeiro terminando minha história no jornalismo. Eu só saí do jornalismo porque eu fui demitido. No momento que eu achava que eu estava no melhor... No topo, entrevistando PC Farias, sendo destaque no TJ Brasil, a chamada TJ, jornalismo de coragem, apareceu o Paulo Roque perguntando para o PC, o senhor é corrupto? Eu falei, sei lá. Quer dizer, por que houve esse... Meu querido, você está no jornalismo há 200 anos, entende essas coisas melhor que eu, mas essas pessoas todas que me ajudaram na minha demissão, hoje eu agradeço a cada uma delas, que foram importantes no passo que eu dei só, na verdade, eu só dei pelas circunstâncias. Porque se eu não tivesse sido demitido, talvez você ficaria acomodado. Como vários colegas meus formaram em direito... Você fez do limão à limonada, Paulo. Você acha jargão muito clichê? Mas já disse. É muito comum. Agora, o seguinte, vários colegas meus formaram em direito e não exerceram. Então, ali, as pessoas... Você tem raiva? Não. Aliás, uma coisa que a vida me ensinou é não ter ódio, é não ter rancor. Eu tenho memória. Mas rancor e ódio eu não carrego comigo. Porque são inimigos nossos. Que se você trabalha com rancor, trabalha com ódio, você faz mal a você e você não consegue avançar, porque fica olhando sempre para o passado, como tendo que dar umas satisfações às pessoas que te machucaram. Você tem hoje mestrado, doutorado em Direito. Por que você se especializou em Direito do Consumidor? Tem a ver com relações humanas, combater injustiças, algo que você encontra muito no jornalismo. Mas antes disso, pouca gente sabe, Brasília é a terra do concurso público. Eu, desempregado do SBT, eu passei no concurso público para o TRF da primeira região. Passei no concurso. Levei um susto quando chegou lá a corresponder, o telegrama me chamando para tomar posse. Era telegrama? Né? Telegrama, né? Chamando para tomar posse. E por que você não foi? Eu cheguei lá, eu queria realmente... Eu tinha apanhado muito no jornalismo com essa coisa de ser... de não ser o meu dono. De estar na mão de outro. Aquilo ali mexeu muito comigo. Porque eu achava que estava muito bem, estava tudo certo. Também um determinado momento, alguma coisa que eu não devo ter agradado a B ou C, decidem tirar o Paulo Roque da história. Eu falei, mas minha vida não pode estar na mão de uma pessoa. É muito sério, eu quero criar família, eu quero ter minha família, eu quero ter meus projetos. É uma veia empreendedora que você já tinha. E vou deixar isso na mão de uma pessoa? Então, isso eu pensava comigo. Isso eu sempre pensei comigo. Então, eu falei assim, mas o emprego vai ter estabilidade. Mas tem estabilidade, não tem isso. Mas tem teto. Eu não quero ter limite. Eu quero ter a resposta do meu trabalho. Eu não sou preguiçoso, eu vou trabalhar, eu vou atrás. Então, eu fui lá, agradeci, a mulher levou um susto. Falou, isso aqui você é o primeiro que está fazendo isso desde que eu estou aqui no direito, nos recursos humanos do tribunal. Ninguém nunca... Hoje você provavelmente estaria já aposentado com um salário com vencimentos... Não aposentado, Esteu, que eu sou muito mais novo que você. Mas... não, mas é interessante isso. Você teve coragem, porque não ousadia, de abrir mão do certo para o duvidoso. Duvidoso. Mas se arrepende? De jeito não me arrependo. Eu agradeço, eu sou grato a Deus todos os dias. Não pelas questões materiais, que graças a Deus eu nunca coloquei à frente. Sempre foi consequência de algo que eu fiz com muita seriedade, com muita atenção. Mas eu lembro quando eu cheguei em Brasília, aquilo para mim era tão importante, representava tanto para a minha independência, que um dia eu me lembro eu passando ali, indo do CONIC para o setor comercial. E ali uma pessoa que estava vindo na minha direção me viu rindo.
Você está rindo de quê, rapaz? A vida está tão difícil. O que você está rindo? Naquela época. Você está rindo de quê? Quer dizer, eu estava vivendo um sonho. Felicidade incomoda, Paulo Roque? Não, acho que primeiro que a gente não deve ter inveja em relação ao fato de uma pessoa ter sucesso, ser feliz. A gente tem que se espelhar nessas pessoas. E tem que desejar sempre o bem ao outro. O pior sentimento que pode ter é a inveja. A inveja é você não querer que o outro tenha. Isso é um sentimento muito pequeno da pessoa. Outro sentimento muito pequeno que eu vejo numa pessoa é a fofoca. Porque o que é a fofoca? A fofoca é você se colocar numa condição de superioridade em relação ao outro e falar do outro. Isso traz para você uma energia negativa muito grande. Então, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, hoje no escritório temos 70 colaboradores, lá a gente realmente não admite fofoca. Inclusive no Recursos Humanos, lá com o pessoal do Recursos Humanos, a gente sempre trabalha porque a fofoca ela desagrega e aquela pessoa que está falando mal de A, B ou C na tua frente, amanhã ela está falando mal de você também. Não é uma boa companhia para você. Então, o sentimento da inveja é um sentimento muito negativo. A conduta da fofoca é uma conduta também muito negativa. O que eu, graças a Deus, eu cresci me espelhando em pessoas de sucesso. Almejando, né? Almejando chegar. Vim de muito baixo, você sabe. Eu sou de uma família de 9 irmãos, estudei em escola pública. Meu pai, 4º ano primário, junto com minha mãe também, 4º ano primário. A roupa que eu vestia era a roupa dos meus irmãos mais velhos. Você fala, Paulo Roque calçou um sapato novo. Isso eu fui conhecer depois de 12, 13 anos. Minha roupa nova para mim. Minha mãe costurava, assim, quando dava tempo, fazia alguma coisa para mim, mas primeiro os mais velhos, depois chegava em mim. Não, você vai usando os seus irmãos. Então, quer dizer, isso foi a dificuldade, ela nos molda. Ela é importante para a formação do nosso caráter, para nos ajudar a enfrentar a dificuldade. Então, é o seguinte, eu hoje nunca coloquei o material na frente. Eu sempre coloquei as minhas virtudes na frente para perseguir aquilo que eu buscava para minha vida. E essa sua sensibilidade, você acha que foi aflorada pelas... Questão do consumidor? Não, depois a gente vai chegar, mas assim, pelas derrotas e vitórias que você teve nessa sua trajetória, eu me refiro a um projeto pelo qual você é muito apaixonado, que são os músicos de Cajuri, sua cidade. Você incentiva educação e cultura... Você acha que são os caminhos para o Brasil sair dessa situação? Eu tenho minha escola difícil? de música depois de um certo tempo, junto com a diretora da minha escola, que foi minha diretora na escola pública em Cajuri, que é minha tia. Ela hoje já faleceu. Nós criamos uma escola de música para crianças e adolescentes e ninguém paga. A escola tem um prédio próprio. Nesse período todo ela já atendeu mais de 1000 crianças, é uma alegria enorme na música, violino, instrumento de sopro, coral, fanfarra. Então é uma... Está funcionando hoje a pôr? Está funcionando. E sem um centavo de ajuda de ninguém do Estado, não tem, é proibido pelo Estatuto receber dinheiro público, você tem noção. Por quê? Deixa o Estado fazer, já tem tanta demanda. E o seguinte, quando o dinheiro público chega, geralmente vem um pedido político, isso é ruim. Eu queria ter independência para tocar a instituição e ninguém me incomodar. Não ter Ministério Público atrás de mim, por quando é uma prestação de contas, Tribunal de Contas também. Não era lá para me dar problema. Mas eu vejo o seguinte, primeiro, na verdade, as pessoas falam, você está fazendo muito? Eu falo assim, eu estou fazendo o que eu me sinto como obrigação moral. A cidade me deu tanto, por que eu não posso devolver? Eu acho normal você devolver à sociedade. Você não vai precisar de todo o dinheiro para você. Então, que faça algo grandioso, faça algo que realmente é nobre. Muitas vezes as pessoas, Paulo Roque, você não toma vinho caro. Por que você faz? Eu prefiro guardar esse dinheiro e aplicar na escola de música, desse vinho caro que eu tomaria. E aí eu tenho muito mais prazer botar, como eu boto todo mês, um dinheiro considerável na escola, do que propriamente estar comprando uma garrafa de vinho, consumindo um produto luxuoso. Mas voltando à educação. A educação no Brasil, nós não avançamos porque, na verdade, a educação no Brasil sempre foi discurso. Nunca foi propriamente... Eu me considero um vencedor pela educação. Estudei em escola pública. A educação que me tirou de uma situação lá na minha cidade natal, junto com meus irmãos, todos tivemos curso superior em faculdade federal, universidade federal. Então, a educação que nos tirou da situação que nós estávamos para a situação que nós chegamos.
Então, é o caminho, né, Paulo? Então a educação é transformadora para as pessoas e é transformadora para o país. Olha o exemplo da Coreia do Sul, que na década de 60 era muito mais pobre que o Brasil. E hoje é uma potência. É uma potência porque antes cuidou da educação. Ela não é uma potência porque hoje cuida da educação. Ela é uma potência porque antes cuidou da educação. E no Brasil, o que é que nós estamos fazendo? Educação só no discurso. A educação, esse último resultado do PISA, do Programa Internacional de Avaliação da OCDE. O Brasil está para além do 60º lugar no ranking, 63. Nós só estamos à frente, uma posição, sabe de quem? Da Palestina, da faixa de Gaza. Isso era para parar o Congresso Nacional. Era para o país parar, chamar o ministro da Educação, vem cá, vamos, satisfação, reunir, abrir uma... As mazelas foram banalizadas até o para ponto o seguinte, que nem isso nós estamos comprometendo as gerações futuras. Você tem, o que o exame do PISA pediu em matemática? Alunos de 15 anos, conta simples, somar, dividir, diminuir. Resultado, 70% de cada 10 alunos, 70% dos alunos com 15 anos não conseguem fazer essas contas. Na leitura, para entender o que o texto propõe, a ideia central de um texto, de cada 10 alunos, 5 não conseguem. Isso é deprimente para nós. São recursos públicos investidos que não estão dando retorno à sociedade. Então isso era para parar o Brasil. Porque nós estamos brincando com recursos, nós estamos brincando com o futuro do país, com as futuras gerações. Paulo Roque, poderíamos ficar horas aqui, mas nós estamos chegando na fase final. Papo bom, o tempo passa muito rápido. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, de forma bem rápida agora, sobre o atual contexto do país do ponto de vista do poder judiciário, né? Você milita há anos, conhece os tribunais superiores. O Supremo ganhou muito poder, na sua visão? Primeiro, quem deu esse poder ao Supremo foi o Congresso Nacional. Omissões, muitas vezes, do Legislativo fortaleceram o Judiciário? Não, tem as omissões, mas tem aquilo que o Congresso Nacional entregou na forma de leis ao Supremo. Exemplo, a DPF não existia na Constituição de 88. A DPF, para quem não conhece, a ação DPF direta de violação de preceito fundamental. Então, pela DPF, para você ter noção, uma convenção de condomínio, uma norma de convenção de condomínio pode ser discutida no Supremo. Pode chegar ao Supremo. Não pode ser discutida diretamente no Supremo. É diferente de chegar ao Supremo. Pode ser discutido diretamente com repercussão geral. Um recurso extraordinário pode ter repercussão geral. E ali vem a súmula vinculante. Então, mas o Supremo está intervindo demais na vida do país. Mas o Congresso pediu que o Supremo fizesse isso. Então, primeiramente, não foi o Congresso que se autoconcedeu esses poderes. Não foi. Quem deu foi, primeiramente, a Constituição já tinha dado poder, que era paralelo com o que existia, sobretudo nos países da Europa, e depois ampliou. E você tem uma segunda situação que está acontecendo em todo o mundo, que é o ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? Que não acontece só no Supremo, isso é do Judiciário. É quando o julgador substitui o legislador e, ao invés de só interpretar a lei, ele cria uma solução que é praticamente uma nova norma do caso, uma nova lei do caso. Isso é ativismo judicial. Entendo que o Supremo fez isso na questão, independentemente se você é favorável ou contra a questão da maconha, isso é ativismo judicial, porque o Congresso tinha dito que tinha definido a criminalização das drogas, o próprio Congresso pode descriminalizar, mas quem descriminalizou foi o Supremo. Então, cadê a liberdade com formação do legislador, a opção do legislador? Outra situação, quando criminalizou também a homofobia, o Congresso não tinha criminalizado a homofobia, eu até acho que tem que criminalizar, mas não pelo Supremo. Pelo Legislativo. Criou crime por interpretação constitucional. Isso é ativismo judicial. Isso é bom? Não é bom. Por que eu não gosto do ativismo? Porque a política passa a entrar na rampa do Supremo. E a rampa do Supremo, alguém me disse que uma vez Tancredo Neves desabafou, que a rampa do Supremo é muito estreita para entrar a política ali. Muito estreita. E o problema é o seguinte, às vezes tem essa pesquisa que a maioria da população não vê o Supremo de forma positiva, mas por quê? O Supremo está sendo julgado de forma política, como política julgada, pelas suas preferências.
Vou aproveitar para fechar com chave de ouro essa frase célebre do Dr. Tancredo e que ilustra tão bem, né, esse contexto tão complexo que nós estamos vivendo. Agradecer a sua participação. Eu acho que você teve uma excelente oportunidade, uma história de vida super bonita, interessante. Eu aproveitei para fechar, haverá outras oportunidades. Paulo Rocha é nosso colunista, você pode ter acesso aos textos, aos vídeos dele no Edição Brasília, mas para fechar com esse olhar atento, né, e esse observador político que é uma das características principais também do nosso Paulo Rocha. Paulo, obrigado pela participação. Sucesso. Eu que agradeço. Grande história de vida. Mas antes, só uma palavra. Eu estou muito preocupado com o Congresso. O que o Congresso Nacional está fazendo com as emendas parlamentares, inclusive tem uma DPF hoje no Supremo, que eu assino com muito orgulho, questionando como o Congresso Nacional tem se apropriado das emendas ao orçamento, do orçamento da República. Cada deputado hoje tem em média 45 milhões no orçamento. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso patrimonializou de uma forma absurda a representação parlamentar, quando a função dele era de votar o orçamento e fiscalizar o orçamento. É por isso que não se importam com educação. É por isso que não se importam com um grave problema da segurança no Brasil. São Paulo piorou. Rio de Janeiro está... Quem falava que o Rio de Janeiro não tinha condições de piorar? O Rio de Janeiro está piorando. E o Congresso fica lá em berço esplêndido, falando em normalidade. Não está em nada normal. Vamos continuar atento. Obrigado, Paulo. Até a próxima oportunidade e um próximo episódio do nossa Edição Brasileira. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.